Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece ainda, eu sou a Yara, aqui do Litera Prosa, e por aqui eu falo sobre a minha paixão pela literatura. Bom, mas o vídeo de hoje ele tá diferente, como você deve ter visto aí na capa, né, desse vídeo, porque eu vou falar sobre os meus cadernos, né, alguns dos meus cadernos. Então, né, espero que você goste desse conteúdo, né, já me conta aqui nos comentários se você gosta de ver vídeos assim. E o que que você achou, se você usa, né, também aí cadernos. Bom, eu vou mostrar, vou começar mostrando, né, os meus cadernos dos mais antigos para os mais recentes, ok? E aí a gente vai conversando, vou dizendo, né, para que que eu uso cada caderno. Bom, eu vou começar então com o mais antigo, que é esse aqui de 2020, mas eu comecei a registrar, né, sobretudo, na verdade, eu comecei fazendo uso do, é, do Bullet Journal, né, o caderno, aquele método, né, por organização, e usei uns 2 anos, desde 2008, 2009, mais ou menos por aí. E eu não me adaptei muito, né? Eu gostava, mas eu achava que para mim, na minha rotina, ele não funcionava muito. E não sei se você sabe, né? Mas o Bullet Journal ele tem como objetivo você colocar tudo dentro de um caderno, né? Então, por exemplo, eu tenho esse caderno e eu coloco eu, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, a minha agenda, os meus compromissos, as minhas metas, as minhas leituras, o meu diário também pode ficar dentro do Bullet Journal, coisas de saúde, tudo aquilo que é importante para a minha vida, né? Em termos de organização, né? Para eu me organizar. Então, seria esse, assim, bem resumidamente, né? A função do Bullet Journal. E o Bullet Journal, eu comecei, eu achava que ele tinha que ser decorado, ele tinha que ser, sabe? E não, né? Às vezes você pode fazer um Bullet Journal bem simples, né? Porque o objetivo dele é ele funcionar na sua vida, é ele funcionar para as suas necessidades, né? Então, mas mesmo assim eu não gostava da ideia de, por exemplo, esse caderno aqui é um caderno que eu faço de memórias, assim, recordações, não necessariamente, uma mistura disso tudo, como se fosse uma tentativa de fazer um diário, mas ele não chega a ser um diário, porque o diário, ele tem como principal característica, né, aí a questão da escrita diariamente, você fazer uma escrita diariamente, e não era isso que eu fazia de maneira muito espaçada. Então ficava meses sem escrever, então eu não considero, mas o meu objetivo a priori, tanto é que eu fiz a capinha, era fazer um diário, tá? E fiz janeiro, acho que eu fiz boa parte de janeiro, e depois eu fui meio que, assim, largando, e aí eu sempre fiz, assim, uma colagem, né, como que uma decoração, e aí eu escrevia bastante, ou mais ou menos também, né, vai saber, às vezes você escreve folhas e folhas. E assim seguia, né? Esse aqui é de 2020, mas ele foi até 2022. Porque, igual eu falei, né? No início do ano, assim, o primeiro ano, eu escrevia bastante, que eu estava bem focada, né? Em fazer esse caderno, um caderno de diário, olha que legal. E aí você vai usando a sua criatividade, às vezes tem coisa que não tem nada a ver, enfim, é isso. Ó, aí eu vou fazendo colagem. Aí, como a colagem, ela demora um pouco, né? Para você pensar minimamente o que que você vai fazer nessa colagem, como que você vai organizar os papéis e tal. Então, é uma coisa que, para mim, eu não consigo fazer todos os dias. Aqui, uma coisa que eu fiz à minha família, aniversário do meu filho. Então, assim, eu uso esse caderno como um caderno que eu chamo diário criativo, mas ele não tem essa característica principal do diário, tá? De ser diário diariamente, né? Então é isso. E eu faço colagens, né? Eu faço bastante colagens, é algo que me deixa muito assim bem, sabe?
Eu fico muito feliz, a bem da verdade, essa é a definição. Quando eu faço colagem, eu fico muito feliz, muito assim, eu fico realizada. Bom, então eu uso esse caderno aqui, que eu chamo de diário criativo, para fazer colagem e escrever um pouco sobre alguma coisa que me ocorreu, alguma coisa que eu quero me expressar por meio da escrita, e ele está aqui guardadinho, desde 2020. Outro caderno que vai nessa vibe, né, com essa função também, então 2020, 2021 e 2022. É esse aqui, ele já tá mais gordinho, porque eu passei a fazer mais frequentemente, e ele vai de 2023 até finalzinho, até o final agora de outubro de 2025. Então, né, igual eu falei, né, eu não uso ele assim todos os dias. Vou colocar um pouquinho longe. Tem coisas, assim, às vezes eu escrevia muito coisas que eu tava sentindo, às vezes, que linda essa colagem. De momento mesmo, aí às vezes eu fazia só uma colagem, né, assim, às vezes é uma data comemorativa, né, na verdade é aniversário da minha filha em agosto, aí eu fiz essa capa, é bem assim, sabe? Não tem, assim, uma obrigatoriedade, tá, gente, porque, igual eu falei, muito importante, eu não vou mostrar aqui questões de organização, eu acho que eu não falei isso no início do vídeo, eu vou mostrar só mesmo questão dos meus cadernos, que eu uso meus cadernos, qual é minha finalidade, que boa parte dos meus cadernos é mais essa finalidade mesmo, de usar ele como algo criativo, algo para eu ali, né, me derramar, né, me expor. Então, eu estava lendo, acho que o mês passado, algumas páginas desses meus cadernos, e eu tava vendo, nossa, mas eu só falo sobre coisa triste, sobre coisas que me angustiam, sobre coisas que me faz ficar triste, ou brigar, ou enfim, estresse. Eu falei, nossa, imagina, sei lá, minha filha lê esses cadernos daqui, sei lá, 10, sei lá, 15 anos, não sei. Aí eu fiquei pensando sobre isso, quer dizer, então eu pensei assim, bom, então realmente eu uso o caderno muito como assim uma amiga, né? Ou um amigo, não sei. Como um lugar, né, para eu me expor, para eu, sabe, me desaguar mesmo, assim, né? No sentido de me derramar, sabe? Me expor mesmo, no fim das contas, sobre algo que eu sinto, que tá me angustiando, que tá me deixando estressada, ou que me estressou, né? Isso é legal. Mas então, eu não vou falar sobre cadernos de organização. Mas eu uso esse ano eu tô usando esse Piquitito aqui, tá? Ele vem com as datas, ele é minúsculo, tá? Ele é da marca Tilibra, ele é super pequeno, bem para você fazer um planejamento só de coisas que você tem que fazer, né? Tarefas que precisam ser executadas. Só isso, só, porque é minúsculo. Eu pensei que fosse um pouco maior, né? E o ano passado eu usei esse aqui, eu não usei muito, né? Eu acho que eu não funciono muito bem, até que coloquei algumas coisas, mas muito, assim, largo, muito comprido, que tem muitas coisas, assim, não sei. O ano passado não funcionou comigo, por isso que eu peguei um minúsculo para ver se funcionava. Eu tenho outros que chama de planner, né? Mas é tipo um planejamento, né? Uma ideia de agenda para você se organizar, né? Os seus compromissos. Mas eu não trouxe para cá, alguns eu já até me desfiz, enfim. É isso. Então, eu não vou falar sobre organização nesse sentido. Vou falar sobre esses cadernos mais no sentido de usar para estudar, para ser um registro de diário. Esse aqui também eu uso para listas, caderno de frases, nesse sentido, tá, gente? Mas é bem legal também, eu amo, eu amo. Olha que linda essa colagem, né? Então aqui eu tenho... E aí eu falei, né? Amei essa colagem, mas estou com pouco tempo hoje, não irei me demorar aqui. Ontem fui à papelaria, aí falei, né, que comprei algumas coisinhas lá. Aí eu aqui, por exemplo, eu falei o capítulo teórico da minha tese, né? Tem sido difícil, não estou conseguindo, porque sempre aparecem problemas de casa para resolver.
Aí eu falo, né, agora são 15 horas, vou parar por aqui, ligar o computador para ver se consigo continuar a escrita. Aqui eu tava num momento bem difícil, preciso continuar, preciso prosseguir, vejo que as redes sociais me deixam muito distraídas, muito distraída, desculpa, com dificuldade de concentração. E aí eu vou falando para ver se é legal, gente. Gente, é muito legal. Você escrever. Isso eu escrevi em 2024. Aqui, ó, 2024. E, gente. Aí, outra coisa que eu coloquei aqui, né? Uma coisinha que eu coloquei, que eu já bonitinha, as 3 menininhas. Percebi que fiquei e estou menos ansiosa hoje. Também tomei menos café e desde ontem estou tomando chá de camomila. Estou gostando. Assim, gente, é isso. Ai, caiu o coraçãozinho que a minha filha fez pra mim, tá vendo? Aí eu deixo aqui, porque é bonitinho, ela tava aprendendo a ler, foi em 2024 esse aqui. E assim vai. Olha que legal esse. Esse é muito bonito. São frases, né? São frases. Aí eu escrevi aqui alguma coisa, né? Eu não me importo muito de mostrar isso, porque não tem nada que eu vá me envergonhar, assim, né? E aí eu vou falando, ó, Cuiabá, 2 de setembro de 2024, já fez um mês que comecei a fazer yoga, estou adorando. Começa bem cedo, às 6h15 da manhã. É muito relaxante e tranquilo. Hoje pela tarde, Sérgio me surpreendeu com um sorvete de fondue que eu amo e amo de paixão. Fondue é um sorvete aqui tradicional da cidade onde eu moro, que é Cuiabá, Mato Grosso. E eu amo esse sorvete. E aí eu coloquei isso, olha que legal, uma coisa assim. Aí eu falei que meu marido ele é incrível, sou muito abençoada por tê-lo encontrado, na verdade, por nos encontrarmos. Pense num esposo maravilhoso, aí sou apaixonada nele, enfim, aí eu fui falando assim, nessas coisas. E é isso, aqui, olha que legal, essas 2 páginas que elas ficaram, algumas músicas que amo. E aí eu elenquei aqui, Vilarejo, da Marisa Monte, Rayando el Sol, do Maná, né, que é uma banda mexicana, Tempo Perdido, Legião Urbana, Tudo que a Fé Pode Tocar, do Thiago York, Laços, do Thiago York. Essa aqui acho que foi em 2024 ou 2025, aí ó, 2024. Eu tava bem Thiago York, eu tava gostando bastante dele. Anunciação, eu amo essa música. Eu e minha filha, a do Alceu Valença, tocando em frente, do Almi Sater. E aqui tem alguns trechos, ó. Cada centímetro de chão, pedaço de imensidão, pouca interestelar, poeira interestelar, quanta sorte a poder chegar nessa vida com você. É muito poesia, muito poética. Cada caminho trilha um sol dentro do olhar de cada um. Se conhecer para se gostar, ser mais forte por acreditar na alegria de viver. É lindo, olha que legal. Isso é uma coisa que você também pode fazer, né? Eu acho que não precisa você. Aqui todo de 2024, vou procurar uma aqui que seja mais, por exemplo, de 2025. 2024, eu escrevi bastante 2024, hein? E aí, vou ver aqui, 2024. Olha que legal esse aqui também. 2024, gente, eu escrevi em 2024. 2025, tá vendo? Assim, ó, o caderno aqui só foi 2024. E aqui já começa 2025, né? 2024 e um pouco de 2023, tá, gente? E aqui também, aí vai algumas coisas que eu vou falando sobre livros que eu tô lendo. Às vezes, eu falo um pouquinho sobre o livro. E é isso, não sei se vocês estão entendendo. Eu acho que, bom, eu tô tentando me fazer ser entendida. Aqui, por exemplo, ó, nesse dia aqui, Reza a Lenda, eu fui a uma peça de teatro ver eles são artistas, atores, né? E aí eles entregaram esse panfleto, eu recortei e falei, no dia 9 de julho, aí eu não tinha certeza se era 9 de junho ou se era 10. Aí eu escrevi, na verdade, acho que foi dia 10. Agora eu fiquei na dúvida. Mas o fato é que fomos ao espetáculo Reza a Lenda. Foi maravilhoso, incrível e divertido. É um espetáculo que valoriza lendas pernambucanas. Achei fabuloso. Os artistas são impecáveis, profissionais excelentes. E aí vai.
Aí a caneta começou a falhar. Aí sabe o que eu escrevi? Essa caneta tá horrível. Gente, é muito legal. Ó, e não precisa ficar 1 hora, 2 horas escrevendo, gente. Eu escrevi um pouquinho. É legal porque você faz aí um exercício da escrita, um exercício do que ou do que aconteceu na sua vida todos os dias, se você quiser fazer todos os dias, ou né, aqui e ali, né, uma vez por semana, uma vez por mês, ou quando né, realmente é possível de ser feito, mas é muito bom. Eu acho que é um exercício que eu recomendo, sabe? Eu recomendo mesmo. Eu tenho para mim que quando eu comecei a fazer isso, eu acho que eu mudei, assim, enquanto pessoa, sabe? Enquanto, sabe, questões no sentido de me conhecer mesmo, sabe? No sentido de autoconhecimento. É nesse sentido. Caraca, o meu vídeo vai ficar longo. Enfim, olha essa colagem. Ficou linda. É isso, gente. E para finalizar, só mais essa. Ela é muito legal, é muito bonita, coisas que eu gosto, que eu amo. Enfim, esse é um caderno que tem esse sentido de diário. Outro caderno que eu comprei, porque esse já acabou, ele foi finalizado. Eu comprei esse também, eu não falei. Esses cadernos aqui, eles são da Nuvem de Papel. Ela é maravilhosa, assim, um trabalho muito, muito bem feito. Eu comprei no final do ano agora que passou, outubro de 2025, eu comprei esse outro, tá? Olha que lindo que ficou aqui. A minha, como é que é o nome? Folha de guarda. Eu decorei a minha folha de guarda. E aí, vai no mesmo sentido. Eu faço uma colagem e escrevo alguma coisa. Ainda em 2025, finalzinho de 2025, eu fiz só uma colagem. Aqui foi aniversário do meu filho, eu fiz essa arte, porque ele faz aniversário em outubro. E aqui o tema foi Hot Wheels, né, especificamente do aniversário dele. Esse aqui eu aproveitei uma sacola de um aniversário de um amiguinho dele que eu fui. E a gente foi, na verdade, e eu achei muito legal essa sacolinha. E aqui ficou mais simples, porque eu queria escrever mais, aí aqui outra colagem, enfim. E aqui a última coisa que eu fiz foi em novembro de 2025, eu ainda não fiz, né, nenhuma coisa de diário esse ano. Bom, então, esses cadernos são cadernos nessa perspectiva de diários, muito mais pessoal, assim, de coisas que estão acontecendo, né, enfim, que mexem comigo ou não também. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outros cadernos que eu tenho aqui, que na verdade pode ser uma mistura de algumas coisas. Vou mostrar esse aqui, ele é mais simples, comprei em loja, assim, normal, comercial mesmo, que eu coloquei, não sei se vai dar frases, filmes, essa era a ideia. E também eu amo colagens, então de novo vai ter várias colagens, então uma colagem e uma frase, né? E colagem, e aí eu vou aqui, né? Um filme Dias Perfeitos, eu escrevi um pouquinho sobre esse filme, sobre, né? Não sei se vocês já assistiram, esse filme é muito bom, né? Enfim, é um caderno que eu uso, assim, também com esse objetivo. Eu tenho esse outro aqui, que ele é específico para escritoras, né, do século... escritoras que foram apagadas, ou escritoras, né, dos séculos... Sobretudo até o século XX, tá? Aí aqui, uma capinha que eu fiz... E aqui eu fiz escritoras latino-americanas do século XIX, que eu peguei no Insta da senhorita Dalloway. Ela é argentina, essa menina. Eu sigo ela. E aí eu tenho aqui várias escritoras que ela colocou lá, Juana Manuela Gurriti, Juana Manso, que eu já até li esse livro, né, Família do Comendador, e assim vai. Aí são quantas escritoras, e aqui eu tenho o nome da escritora, o ano, o lugar de nascimento e as obras, que eu ainda não pesquisei todas, então eu deixo um espaçozinho para escrever, 16, 17, porque essa daqui é a Amélia Bevilacqua, né, eu escrevi algumas coisinhas que eu pesquisei sobre ela. Aí aqui de novo, outra escritora, é como se fosse uma entrada de escritoras, né, com as informações principais ou obras principais, a Maria de Soias, aí o nome da obra, e aqui algumas coisas que eu estou pesquisando sobre Rosélia de Castro, que é uma escritora
da Galícia, acho que é Galícia, acho que é galego e espanhol, galego. E aí aqui outras coisas que eu li sobre escritoras que foram apagadas, esquecidas, né, pelo cânone. Aí um livro que eu li e assim vai, tá? Então é um caderno de estudos, mas um caderno de estudo e eu faço uma decoraçãozinha, um adesivo, específicos nesse sentido de escritoras que foram apagadas, que foram apagadas do cânone literário brasileiro. Eu tenho esse outro caderno que eu usei o ano passado, aqui tem até um desenho da minha filha, um sorvete, que ela é apaixonada. E aqui é mais de livros que eu li, né? Eles não têm muita colagem, pode ter um desenho aqui, um adesivo aqui e ali, e eu vou, né, os livros que eu vou lendo, eu vou pesquisando algumas coisinhas que eu quero falar, né, principalmente lá no Instagram ou no YouTube também, os livros, né, que eu preciso falar no canal, e aí eu vou fazendo, né, na medida que eu vou pesquisando, eu vou vendo, eu vou anotando, então são de livros. Não, nem sempre faço uma resenha completa de todos os livros, né, assim, mas eu procuro fazer o máximo, né, enfim, é isso, tá aqui. E aqui, aí, várias páginas, eu acho que é porque eu ia escrever mais alguma coisa aqui, e aí veja, né, e aí vai. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aí são coisas que eu quero fazer no canal, que eu tenho vontade de realizar, né, então 2026, né, o que eu quero fazer, né, aí eu vou me organizando, vou mostrando para mim mesma, né, enfim, esse aqui também é da Nuvem de Papel, esse caderno aqui. Esse outro caderno aqui, eu comprei ele em 2023. Ele era um caderno do meu doutorado, e aí eu comecei a usar ele lá para metade, para fazer tipo projetos, né, projetos pessoais, né, então projetos de leitura, tá, e aqui tem alguns projetos, né, que são meus, né, então de ler autoras apagadas pelo cânone literário, então eu quero ler toda a obra da Júlia Lopes de Almeida, então coloquei aqui a maioria das obras dela, e aí eu vou atualizando, né, e aqui tem outros nomes, livros da Tag Curadoria, que eu tenho vários ali que ainda não li, que eu quero ler. Aí aqui esse outro é clássicos grandes, né, que eu quero muito ler, dos que eu coloquei aqui, eu já li um. Outro é livros teóricos, né, que eu quero muito ler. Quando eu fiz, eu coloquei, ainda não atualizei, assim, se eu quero ler mais coisas. E assim vai, biografias, diários que eu quero ler, livros em língua estrangeira, em espanhol. 12 livros extraordinários que eu li, né, em 2025, que eu fiz um projeto, né, para mim mesma, né, de várias partes do mundo, pelo menos um livro de cada parte do planeta, digamos. E aí foram 12, né, aqui, enfim. Também 45 livros antes dos 45, eu só elenquei, ainda não fui fazer isso certinho. Então, assim, aqui são projetos que estão aqui ainda, né, ideias que eu quero colocar para funcionar, mas que no momento eu não consigo, porque eu estou terminando, né, no meu último ano do meu doutorado, então quando isso passar, eu acho que vai ficar mais fácil de eu fazer mais coisa aqui, de eu, enfim, desenvolver mais projetos, enfim. E o outro que eu tentei fazer o ano passado, 2025, ler a literatura brasileira em ordem cronológica, literatura brasileira de autoria feminina, né, desde lá dos primeiros textos literários que a gente tem notícia. Enfim, é isso, tem várias coisinhas legais, então eu uso nesse sentido. E aí vou mostrar um outro que eu tenho aqui, cadê? Cadê? Ah, esse. Esse outro caderninho aqui, eu uso ele para cursos. Então, tipo, eu comecei a assistir vários vídeos aqui da Nova Acrópole, daquela filósofa Helena Galvão, que ela tem no YouTube, que é uma profissional super séria, e aí eu vou anotando, né, algumas coisas para não perder, para gravar, para não esquecer. Ah, vou fazer um curso tal, então vou tomar nota, vou usar
esse caderno como isso. Então, por exemplo, eu fiz esse curso aqui, tópicos especiais de história da língua, língua portuguesa e de filologia, né? Então, aí eu vou anotando algumas coisinhas durante o curso que eu achar importante, e assim vai, né? É um caderno específico para eu anotar coisas de cursos, nesse sentido, tá? Outro caderninho que eu quero mostrar para vocês é esse caderninho aqui, bem piquititito, que eu ganhei, veio de brinde da Pinar, tá? E eu uso ele como um caderno de lista. Eu comecei a capinha, né, que eu fiz aqui, não a capa, mas uma decoração, né, uma colagem na minha a folha de guarda, né, bem no início da pandemia, né, 2020, então eu registro aqui os livros lidos, tá, então começou em 2020 e que eu comecei a ter essa prática de colocar o nome, o título do livro lido e o autor. A maioria aqui é mais livros literários. E aí, esse ano, eu vou mudar. Eu vou colocar todos os livros, sejam de ficção ou de não ficção. Então, isso aqui é uma dica super legal, porque eu acho que você registra, né? Você registra para você recordar. Quando uma pessoa perguntar se você já leu, eu acho que é legal você ter essa noção, né? Tentar guardar tudo na cabeça, imagina, daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos. Eu acho que é uma coisa muito legal, né? Eu acho que é um tipo de arquivo muito interessante. Então fica aí uma sugestão de como você pode usar o seu caderno também. Tem um outro caderno aqui que também veio na Pinar, na época, esse aqui é da Dona Bárbara, vinha junto com o romance, né? E esse aqui é a Família do Comendador. Esse aqui, eu comecei a usar ele faz tempo, assim, era várias coisas, e minha filha pegava o caderno e pintava e rasgava, e assim, ele não tem pauta, e eu usava, assim, muito para escrever coisas criativas, né, ideias que me vinham no sentido de texto criativo. Também fiz aqui um pouquinho do diário de leitura. Quando eu falo coisas criativas, na verdade, texto criativo são textos narrativos, né, curtos que vêm na minha cabeça e eu começo. Hoje em dia eu não faço mais tanto isso, mas enfim. E aqui outro livro, né, aí nessa época eu fazia a decoração que tinha a ver, decoração não, a colagem que tinha a ver com o livro. Então esse livro aqui é A Pele do Céu, da Helena Poniatowska, que é uma escritora mexicana. Então aqui tem a capinha do livro, e eu trazia essa colagem de acordo com o assunto principal, né, desenvolvido no livro. Outro que eu li, que eu fiz aqui, ficou bem bonito, foi Guimarães Rosa, né, com Grande Sertão Veredas. Eu gostei bastante dessa colagem. Aí eu já fui meio que, né, não fazia mais tanta colagem, só escrevia. Esse aqui é a desumanização. Aí, que mais? Aí, uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Aí eu fazia assim, ó, o título do livro, o autor, o número de páginas, o país do livro, a editora e se tem tradução. Então eu fazia essa fichinha, né, aqui, ó, todos tinham essa entradinha para eu fazer, né, ter essa noção, tá? E é isso, assim. Aí o Voo da Guará Vermelha, aqui, ó, de novo, o título do livro, o autor, o número de página, o país, a escritora, a editora, desculpa, e se tinha tradução, se era um livro traduzido. E aí eu comentava o que eu queria, né, era a minha resenha que eu fazia bastante lá no Instagram. Então, antes de eu escrever lá no Instagram, eu fazia aqui nesse meu caderno. Aqui é bagagem, né, da Délia Prado, o número de página, a editora e o ano. Aí eu já fui modificando aqui um pouquinho a cor de cada um, do Carlos Drummond de Andrade, e assim vai seguindo, né, assim foi. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu falei sobre boa parte deles. Eu também tenho esse que eu comprei recentemente,
Eu achei ele super fofo, essa girafa. Eu fui na Calunga. E esse caderninho de se organizar aqui, ele não tinha chego ainda, que eu comprei, né? Ele é da Tilibra, eu acho que eu falei, né? E aí eu comprei esse, porque eu queria escrever várias algumas coisinhas, compromissos. Enfim, então... gente, é isso. E por último, eu vou mostrar pra vocês, bem rapidinho, esse caderno, capa dura. Eu usei ele para escrever algumas coisas da minha pesquisa de estudo, tá? Eu fiz aqui essa colagem, né, na folha de guarda. E aqui foi, ó, e você vai, só são isso mesmo, nesse sentido de você registrar dúvidas, inquietações do que você está estudando, do que você, né, principalmente eu acho que ele é mais para esse estilo aqui que eu estou fazendo, é mais no sentido mesmo de inquietações, de dúvidas, nesse sentido de pesquisa, seja de ordem, né, sei lá, especialização, mestrado, doutorado, ou de interesse mesmo. Eu tenho interesse e eu vou me debruçar nesse assunto. Você pode fazer um caderno de pesquisa, tá? Não necessariamente ele precisa estar vinculado a uma pesquisa oficial, no sentido de tem uma instituição, você está fazendo um curso específico, não. Você pode pegar um tema e pesquisar sobre aquele tema, e você usa artigos, livros, internet, ouve podcast, palestra, e você vai registrar no caderno que você escolhe. É muito legal fazer isso, gente. Eu acho que você aprende muito mais, absorve muito mais, né? E assim vai, gente, né? Assim vai, e aí são relacionados. Aí eu coloquei uma wish take aqui, vai ficar mais bonitinho, os adesivos. Só ali mesmo. Então é isso, gente. Me conte aqui nos comentários. Vocês gostam de caderno? Me conte. Vocês gostaram? O que vocês acham dessa minha forma aí de usar os cadernos? Me deem sugestões. Assim, a gente sabe que tem várias formas de você usar, né? Várias finalidades, várias funcionalidades que os cadernos eles têm. E eu gosto muito, gente. Eu adoro, eu acho que eu aprendo muito mais, né, enfim, é isso, assim, né, tem um pessoal que gosta né, de usar a tecnologia, né, computador, sei lá, o smartphone, né, o tablet, enfim, tudo isso, mas, né, são coisas que são pessoais. Enfim, espero que vocês tenham gostado, que vocês dêem o seu gostei para o vídeo, que a gente se encontre aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, tá? E até o próximo vídeo, até os próximos cadernos, os próximos livros, tá bom? É isso, tchau, tchau, gente.